Gente, sejam bem-vindos a esse vídeo. O meu nome é Daniela. Eu tô vindo trazer um assunto que não faz parte muito do canal, faz um pouco assim do Instagram. É uma mensagem que eu quero trazer pra vocês, que é de extrema importância. Eu decidi falar porque é um alerta importante, tá bom? Bom, eu sou celíaca. E assim, eu quero contar um pouco, rapidamente, brevemente, da minha história e dar um alerta para as pessoas por conta dos sintomas, tá? O que é uma doença celíaca, né? É você ter um problema imune ao glúten, né? Você ter problemas com o glúten, né? Ter uma alergia ou ter uma intolerância. E o que tem no glúten, né? O que é glúten? O glúten tá no trigo, na cevada e no centeio. A gente não pode consumir isso, senão acarretam-se diversos problemas. O que aconteceu comigo na minha história, né? Eu desconfio que eu comecei a ter a doença, né? A doença começou a se manifestar quando eu tinha 28 anos. Quando eu repentinamente comecei a engordar, principalmente eu comecei a ter o meu abdômen muito inchado, né? E assim, eu sempre fui magra, sempre tive esse corpo, né? Que vocês acompanham e veem. E repentinamente, bum, eu engordei. Na época, né, por ignorância, eu achei que é porque eu tava ficando velha. Quando eu fiz 28 anos, né, quando eu comecei a ter esses sintomas, tinha aquela coisa de se falar, tu vai fazer 30 anos, vai usar quiana, que o metabolismo diminui, que engorda mesmo, e eu caí nessa, né? Só que é uma coisa que é irreal, né? Eu como até atualmente, apesar, né, de não comer o glúten, eu como até mais do que na época. E eu tô mantendo um peso de quando eu tinha 20 e poucos anos. Então isso aí é uma bobagem, tá? Então o que eu quero alertar é que começaram a acontecer as seguintes coisas. Eu inchei e eu entrei em depressão. E esses sintomas eles foram se agravando com os anos, tá? Eu fiquei 9 anos sem saber o que estava acontecendo comigo. E aí, então, eu tinha esse problema aí, né, de não conseguir emagrecer. E também eu tinha ansiedade, depressão e eu tinha um negócio chamado fog mental. Eu tinha problema de concentração, eu não conseguia ler, eu tava com muita dificuldade de estudar e eu tinha uns cansaços repentinos, né? Chegou um momento que eu tinha que parar no meio do dia e deitar, porque eu tinha uma sensação que eu ia desmaiar e eu ia cair, eu não sabia o que estava acontecendo. E eu fazia exames clínicos, passava nos médicos, eu ia em psiquiatra, eu tomava antidepressivos. E teve um dia que eu sentei na frente de um dos psiquiatras que eu fui e eu comecei a chorar. Eu falei, doutor, o que está acontecendo comigo? O que eu tenho? Porque eu não tô entendendo, eu tenho esse cansaço. E eu fiquei 2 anos sentindo esse cansaço. Vocês não têm noção de como isso atrapalhou minha vida, sabe? Eu não vou contar aqui nem metade do que eu passei, mas é só pra um alerta. E eu não tinha condição de trabalhar, porque eu tinha que deitar 2 horas que eu passava mal, sabe? Então, eu tomava antidepressivos, eu fazia tratamentos para depressão e não resolvia, não adiantava. Então, eu lembro na época que eu tava com problema do peso, né? E não resolvia de jeito nenhum, e eu sempre consegui emagrecer sozinha, e eu procurei uma nutricionista. Eu fui na doutora Camila Gomes, e ela me deu uma dieta. A princípio, ela tirou o glúten da minha dieta, e eu comecei a me sentir melhor fazendo a dieta. E eu comecei a ter uma vida melhor e tudo mais, ela começou a me suplementar e tudo. E assim, o fog mental, a depressão e tudo melhoraram muito. Mas até aí eu não sabia que eu era celíaca. E aí ela pegou e falou assim pra mim, bom, Dani, você não tem nada, né, de problema de glúten,
vamos reintroduzi-lo na sua dieta. Então, quando ela reintroduziu o glúten, veio um efeito rebote. Eu peguei e emagreci 6 quilos de massa magra. Eu perdi músculo. Eu fiquei um palito, comecei a emagrecer. E era músculo. Os meus braços ficaram muito finos. E assim, não se sabia o que era. Até que eu fui fazer o exame da alergia. Eu fiz os exames, né, de alergia. E eu também fiz aquele exame da biópsia, né? Que é um exame que você faz uma endoscopia e eles fazem aquela biópsia do intestino delgado. Então aí foi diagnosticada a doença celíaca. Desde então, desde os 38 anos eu trato isso e eu faço outras suplementações, né, para depressão com coisas que a doutora Camila me acompanha até hoje. E também com clínico e tudo mais. Eu não precisei mais ir no psiquiatra. Isso já faz bastante tempo, né? Tem 5 anos e quase 6 anos. E assim, o que eu quero dizer é que às vezes você pensa que você tá com depressão e é doença celíaca. Então, assim, tem muita gente que me procura, assim, fala, nossa, eu tô com depressão. Eu pergunto, será que não é o trigo? E é uma coisa assim, gente, que pode ocorrer com qualquer pessoa, tá? Pode ser genético, mas ao mesmo tempo o trigo, ele ao longo dos anos, né, das últimas décadas, eu li um livro Barriga de Trigo, que ele fala a quantidade de vezes que o trigo passou por modificações genéticas. Então, assim, tem gente que fala, é problema de pai, de mãe, do caramba. Não, gente, quanto uma modificação genética de um alimento não pode acarretar num problema no nosso corpo. Eu sei que o trigo de sarraceno, né, que não foi geneticamente modificado, ele não dá nenhum problema no celíaco. Então, é uma coisa assim que a gente tem que pensar, né, que não é só mental, isso, aquilo, que tem muita gente que fala muita bobagem. Eu vi muita bobagem. É muito difícil ter esse problema. O celíaco sente vergonha, né? Eu tenho amigas que têm essa doença, a gente sente vergonha, porque tem gente que fala que a gente é fresca, que tem gente que não entende a gente, que fica oferecendo coisa com trigo. E assim, se de repente às vezes eu como sem querer alguma coisa que tem, né, o glúten, eu passo muito mal mesmo. Dá até, né, o tal do fog mental e dá até esse problema. Então eu tô trazendo esse vídeo assim como um alerta, como um pedido assim de tipo, gente, se você tá sentindo depressão, se você tá sentindo algum sintoma do tipo, sabe, fog mental, se você tá sentindo apatia, se você tá sentindo algum sintoma do tipo assim, cansaço, se você tá sentindo confusão mental, dá confusão mental também, eu senti confusão mental, das sintomas de oscilação de humor também, questiona o seu médico e faça exames para ver se você não é celíaco, tá bom? Se cuida, veja se não é isso, porque não adianta tomar antidepressivo se você é celíaco. Você tem que parar de comer o glúten e fazer a dieta e se cuidar, tá bom? É isso. Eu quero ajudar com esse vídeo e eu vou ficando por aqui.